Vidas passadas. 11 sinais de que sua alma reencarnou muitas vezes. Observamos os princípios da reencarnação em toda a vida. Os ciclos da natureza, dia e noite, o movimento cíclico do Sol, da Terra, da Lua e do Sistema Solar. Também vemos os princípios da reencarnação refletidos ao nosso redor a cada dia. Uma planta cresce, morre e libera suas sementes. Suas sementes se enterram na terra, começam a brotar, e uma nova vida renasce. A reencarnação, ou renascimento da energia, ou vida, ocorre ao nosso redor em diferentes formas todos os dias. Talvez seja por isso, que para muitos de nós a reencarnação é algo intuitivo, algo que ressoa com a própria natureza, a própria essência da vida. Também vemos que nossas vidas e tudo ao nosso redor seguem um padrão fundamental, o da mudança, crescimento, transformação e evolução. Vemos que toda vida passa por um processo de amadurecimento em ritmos e velocidades diferentes. Assim, para muitos de nós, o processo de maturação da alma por meio do processo de reencarnação parece tão instintivo e fundamentalmente correto quanto qualquer outro processo de maturação na vida. Não só isso, mas alguns de nós experimentamos sentimentos, memórias e sensações extraordinárias, que apontam para a legitimidade de uma experiência tão misteriosa. Estaremos explorando muitos sinais diferentes, de que você pode ter tocado, o outro lado neste vídeo. Conhecida também como metempsicose e transmigração, a reencarnação e o conceito de vidas passadas, existem há milhares de anos, desde as antigas tradições celtas, gregas, asiáticas e indianas. Hoje em dia, cerca de 51% da população mundial acredita em alguma forma de vida após a morte, com cerca de 7% acreditando na reencarnação. Uma das crenças mais intrínsecas da reencarnação é que a maioria de nós já viveu muitas vidas antes, e às vezes podemos realmente lembrar dessas vidas passadas. Com essas vidas passadas, e eus passados, tendemos a nos identificar como extensões de nós mesmos e de nossos egos. Portanto, embora não seja necessariamente você ou eu, que experimentou a reencarnação e vidas passadas, a sempre presente essência da alma dentro de nós, sim. Quando entendemos a reencarnação como processo de maturação, ou evolução, da energia da alma, segue-se que alguns de nós experimentamos intuitivamente coisas diferentes em nossas vidas que se refletem na idade da energia conhecida como nossa alma. É comumente acreditado que muitas de nossas características pessoais, experiências e capacidades nesta vida refletem, se já vivemos antes na Terra. Pensa-se que quanto mais amadurecemos, mais talentosos somos em certas áreas da vida e mais frequentemente, passamos por experiências de despertar espiritual. A verdade é que todos nós provavelmente reencarnamos, no entanto, alguns de nós passaram por este ciclo mais do que outros, e portanto, experimentamos muitas das seguintes características que falarei agora. 1. Sonhos recorrentes. Os sonhos são reflexos da mente inconsciente, e, embora os sonhos repetitivos possam às vezes significar trauma, medo ou problemas que seu cérebro está tentando processar, negócios inacabados, os sonhos repetitivos também podem ser potencialmente reflexos de experiências de vidas passadas. Muitas pessoas afirmam ter experimentado certos eventos, visto determinadas pessoas ou ido a lugares específicos frequentemente em seus sonhos que parecem muito familiares e, de alguma forma, reconhecíveis. Por exemplo, muitas vezes tenho sonhos recorrentes de um castelo do século XV, que tenho a nítida sensação de conhecer muito bem, mas nunca tinha visto ou estado neste castelo antes nesta vida. 2. Memórias fora do lugar. Existem muitos casos registrados de crianças pequenas, que têm memórias fora do lugar, que mais tarde provam ser estranhamente precisas em detalhes. Embora as memórias fora do lugar possam ser devidas a fantasias simples, mal entendidos ou uma incongruência na capacidade de lembrar, há evidências crescentes que sugerem que as memórias fora do lugar podem revelar conexões com vidas passadas. 3. Você tem uma intuição forte. A intuição é a capacidade de equilibrar a mente consciente e inconsciente e de acessar nossas fontes mais profundas de sabedoria primordial e conhecimento inato. Disse que quanto mais amadurecemos como alma, mais perto estamos de retornar à fonte, também conhecida como Nirvana, eternidade, unidade, de onde vêm as nossas almas, e na qual o inconsciente coletivo, um corpo de conhecimento, existe. 4. Déjà vu.
Todos nós já experimentamos déjà-vus antes, em algum momento de nossas vidas. É aquela sensação bizarra, que de alguma forma, já experimentamos ou vivemos um momento no tempo antes. Frequentemente, o déjà-vu surge espontaneamente e é desencadeado por cheiros, sons, imagens, sabores e várias outras sensações. Enquanto alguns afirmam que o déjà-vu é uma dissonância neurológica, outros afirmam que o déjà-vu reflete a possibilidade de outras dimensões, ou seja, universos paralelos, e ainda outros acreditam que é revelador de experiências de vidas passadas. 5. Você é um empata. A empatia absorve as emoções e, em alguns casos, as dores físicas das pessoas ao seu redor, literalmente empatizando ou sentindo e vivenciando diretamente o que os outros experimentam. Embora se identificar como um empata e absorver as emoções dos outros possa ser visto em alguns casos como uma forma psicológica de evitar os próprios problemas e colocar a culpa nos outros, em outros casos genuínos pode ser visto como um sinal de uma alma que passou por muitas reencarnações anteriores e se aprimorou a ponto de transcender o eu individual e seus problemas, estendendo-se também aos outros. 6. Precognição. Também conhecida como visão do futuro ou segunda visão, a precognição é a capacidade de obter informações sobre eventos futuros, que geralmente não estão disponíveis. A precognição pode ser experimentada por meio de visões, sensações físicas e sentimentos, bem como em sonhos. Embora considerada quase científica por alguns, para outros a precognição é uma experiência muito real e pode indicar o amadurecimento da energia da alma. 7. Retrocognição. Você provavelmente adivinhou. A retrocognição é o oposto da precognição acima, e se refere à capacidade de obter informações normalmente não disponíveis sobre eventos passados. Esses eventos passados podem ter ocorrido em sua própria vida, ou em algum momento no passado distante. É claro que a retrocognição, ao contrário da precognição, não é fácil de provar ou verificar, entretanto, para aqueles que a experimentaram genuinamente e foram capazes de verificá-la honestamente, essa habilidade também pode ser um sinal de reencarnação como alma. 8. Você se sente mais velho do que a sua idade reflete. Algumas pessoas são perpetuamente jovens de coração, mesmo em suas vidas posteriores, e da mesma maneira, algumas pessoas simplesmente parecem ter nascido como almas velhas. A experiência de se sentir mais velho do que a sua idade reflete, está comumente associada a ter reencarnado muitas vezes, e isso é ecoado na teoria da idade da alma, onde há uma certa progressão do desenvolvimento da alma. De almas infantis para almas despertas. Por exemplo, se você reencarnou poucas vezes na Terra, isso se refletirá na idade de sua energia, e nesta vida você apresentará muitas características primitivas e infantis. Se, entretanto, sua energia da alma reencarnou muitas vezes, você exibirá muitas características maduras. Se você se sente mais velho do que sua idade, isso reflete que você pode ser uma alma madura ou velha. 9. Você tem uma grande afinidade por certas culturas, períodos de tempo ou ambientes. Disse que ter uma atração grande e inexplicável por certas culturas ou períodos de tempo é uma espécie de resíduo de uma vida passada, que lembra um certo lugar, cultura ou ambiente que sua alma pode ter experimentado em vidas passadas. Por exemplo, você pode ter uma afinidade inexplicável com a cultura asiática, artefatos celtas ou o século XIX. 10. Medos ou fobias inexplicáveis. Conforme abordado no último ponto, muitos acreditam que certas memórias ou experiências podem passar ou deixar resíduos de vidas passadas em nossa infância e na idade adulta. Quer isso seja verdade, ou simplesmente uma forma de contornar o problema, muitos acreditam que podemos experimentar os ecos de traumas passados em nossas próprias vidas na forma de medos e fobias inexplicáveis. Os exemplos podem incluir o medo de se afogar, o medo de certos tipos de animais, o medo de certos lugares, o medo de determinados números, cores, objetos e assim por diante. 11. Você sente como se esta terra não fosse sua casa. O desejo de encontrar seu lar pode ser visto como um reflexo do desejo de retornar à fonte, unidade, consciência, divindade. Muitas pessoas sentem esse desejo de ser uma reminiscência de um atleta fazendo uma longa corrida e anseio por chegar à linha de chegada.
Da mesma forma, as almas que reencarnaram muitas vezes, expressam essa necessidade básica de finalmente completar o ciclo e voltar para casa. Sentir que esta terra não é sua casa é frequentemente acompanhado por sentimentos crônicos de cansaço e desânimo pela vida na Terra. Você consegue se identificar com algum desses sinais? Você tem algum seu para compartilhar? Espero, no mínimo, que este vídeo possa lhe oferecer outra porta de entrada para explicar o que você experimenta na vida. A reencarnação é um tópico misterioso, e eu adoraria se você pudesse compartilhar suas próprias experiências com vidas passadas nos comentários. Gratidão, Namastê.